eu posso te ajudar nisso aí. Bem, nós já temos a g de t, tá ali. E agora a gzão de t, como é uma função composta, a gzão de t vai ser a derivada da f da g de t. Certo. Porque composta é isso, né? Uhum. Uma função dentro da outra, certo? Certo. E daí, quando a gente vai fazer a regra da cadeia, é como se fosse as regrinhas de cadeia lá do cálculo 1 mesmo. Eu não sei, de novo, quão bem você tá, mas você me parece que faz as derivadas quando eu peço, então não tem grandes problemas. Mas isso aqui é uma regra, né? A regra é assim, é a derivada da função. Nem eu gosto muito de escrever com essa notação, mas é o que nós temos no momento. Daí, isso Sim. aqui, beleza? Muito bem. Então, tá aí. Agora, esses caras supostamente nós temos, né? Que a derivada do g' de t é só você derivar e pronto, né? Você até Sim. escrever aqui, ó. G' de t vai ficar 1 e 2, concorda comigo? Sim, sim. Isso. Ah, a f a gente não tem a derivada, a função explícita da f, né? Não, a gente tem, é isso que eu Ah, ia te tem, né? falar. Tá lá em cima no começo, é porque é aquelas que vai por várias questões, sabe? Certo, certo. Deixa eu trazer ela para cá. Muito bem. Então vai ter que derivar isso aí também, né? Vai ter que derivar em as duas variáveis aqui, certo? É, a minha dúvida é exatamente agora, tipo, se eu vou derivar e substituir primeiro, se eu boto o t já para derivar, ou se eu não boto o t agora, entendeu? Como que eu vou Uhum. substituir isso dentro dessa função? Porque pelo que eu entendi, o t menos um é o x e o 2t é o y, né? Ah, calma aí, né? A questão é que. Sim, sim, sim. O t-1 é o x e o 2t é o y, exatamente. Então, tu pode reescrever essa função como uma f de g de t, certo? Certo. Então, daí virou uma função de uma variável só, né? Sim, tá, aí a gente faz tudo em função de t, né? E aí eu cheguei em e elevado a menos t ao quadrado mais 2 e parei aí. Eu desenvolvi, né? Aham. Muito bem. Aí tem que derivar esse cara aí. Você sabe derivar ele? É exatamente aí que eu não sei o que eu faço. Mas supostamente é só derivar, né? Os t's, né? Você não sabe derivar o exponencial, é isso? Exato. Ah, poxa, tu separou na parte fácil da conta. Sério? Porque aqui é só jogar na fórmula da exponencial, a derivada da exponencial. Se você tem uma função que é na u, a derivada vai ser u' e na u, pronto. Só repete, deriva o que está em cima e passa multiplicando, entendeu? Uai, entendi. Então, aqui, quem que seria a derivada de quem está em cima? Seria... Aqui tem um t ao quadrado. Então, seria menos 2t mais 2. Não, mas é que vai sair um menos 2t daqui. Putz, eu vou ter que abrir essa merda, senão eu vou errar, com certeza. Exato, eu tive que abrir. É, vai ficar 2t menos t ao quadrado, menos 2t mais mais um. Então vai ficar e a menos t quadrado mais 4t. E é isso. Então a derivada disso aqui vai ser a derivadinha aqui, menos 2t mais 4, né? Ou seja, derivei o cara de cima, certo? Certo, certo. E repito ele. Então, essa é a derivada aí da
Na verdade, né, isso aqui é a derivada da G', né? Da Gzão'. Já de cara, né? Não, pera, isso aqui é a derivada da F ainda, tô falando besteira. A derivada da Gzão é aquela que eu escrevi ali, né? Que é essa derivada que eu acabei de fazer vezes a G'. Sim. Que é a G'. Eu fiz ontem. Ah, o problema é que essa G', ela... Eu vou cometer algum erro aqui. Então, a minha dúvida é que quanto mais eu tentava desenvolver isso, pior ficava, sabe? Calma aí. Que a G é um vetor, né? É que a F de G de T, aí que tá, né? Isso aqui não importa muito. O que importa é F da G de T. A derivada da F da G de T é a derivada. Isso aqui não importa muito. Isso aqui estaria se fosse uma função escalar, mas é um vetor. A F da G de T, que é o que a gente está procurando, tá aqui já. Essa é a resposta já. Só isso. Ok? Porque eu já coloquei a G dentro da F, quando eu troquei o X e o Y por T. Ok? Ah, ok, ok, ok. Quando eu coloquei ali, já troquei, já fiz a função, já coloquei a G de T dentro da F, porque o que caracteriza a G de T são essas coordenadas de X e Y. Então, é isso. Então, a hora que eu fiz a derivada aqui, pronto, agora tem que colocar G igual a G de X igual a zero. Só que é X, não, é T igual a zero. É T igual a zero. Porque a G' aqui não depende de X, sou retardado, depende de T. Então vai ficar 4 e na zero, né? Ou seja, vai dar 4, certo? Sim, porque ali tudo que está em função do t vira zero, né? Então, Então deu 4 aqui, resposta A. Desculpa a confusão, vamos recapitular. tranquilo. Nós queremos essa coisa, a derivada da G. E a G, por sua vez, é a função composta da F na Gzinha. Então eu quero a derivada da F na Gzinha. Mas quem é F na Gzinha? F na Gzinha é você pegar a F e colocar a G nela. Mas como eu vou colocar a G nela? Eu olho para a G e vejo que ela diz que isso para ela é X e isso para ela é Y. Então, onde tem X e Y na F, eu vou colocar essas coisas. Certo. Ok? E aí, Então, na hora que você isso fica desse deriva ela, jeito. ela já vira derivada de gelinha, né? Esse é o ponto. Exato. Exatamente. Você já está fazendo isso de forma implícita, vamos dizer assim. Ok? Uhum. Tá, e a derivada do E é a derivada mais tranquila da matemática, porque ela é igual. O que muda é que tem que derivar a parte de cima ali e passar multiplicando, só isso. O resto é tudo igual. E, Uhum. então, você aplica o zero e pronto. Beleza? Sim, era a parte difícil mesmo, era passar dessa parte e entender essa parte que você falou, que quando você deriva, você já tá no gelinho ali, né? É, mas é isso, beleza? Então tá bom. Beleza. A outra questão seria a 6 logo em seguida dessa, que eu realmente não sei se eles colocaram uma resposta crua ou se eu não consegui chegar numa resposta mesmo. Quer ver? E aí, qual que foi o teu problema nessa? Ele deu, eu fiz a derivada, né, que dá 4x menos 3y ao quadrado, não tem É o muito, gradiente, né? o gradiente, sim, o vetor gradiente. E aí ele Isso. quer saber no sentido de maior crescimento, que basicamente, pelo que eu fiz na última questão, seria o unitário do gradiente, certo? A princípio, sim. E aí o Só que aqui unitário, nenhum desses vetores é unitário, né? é isso que é o problema mesmo. Tipo, eu cheguei em um vetor gradiente de 4 e menos 3.
Só que aí foi isso. Aí depois, se eu tentasse fazer a parte unitária dele, eu chegaria em 5. Só que não tem resposta, tipo, 4 sobre 5 e 3 sobre 5, sabe? Eu não sei onde é que eu errei. Se eu errei alguma parte de matemática aqui. Ah, mas vamos ver. Vamos ver o que eu posso te dizer aqui. Talvez você tenha que pegar um múltiplo do que você encontrou. Qual que foi o vetor que você encontrou mesmo? Eu só Antes cheguei, de, eu antes de cheguei deixar ele unitário, qual que foi o vetor que você o encontrou? gradiente, eu cheguei 4 e menos 3. Foi isso. Ah, 4 e menos 3. Bem, aqui a gente tem menos 4 e 3, né? E a gente tem 8 e menos 6, certo? Certo. Veja que 8 e menos 3 é o que tu encontrou vezes 2, concorda comigo? Sim, sim. Então ele dá a direção e o sentido do que tu encontrou. E é um múltiplo, é isso? Exato. Um múltiplo de um vetor continua tendo a mesma direção e sentido. E Se aí, for um tipo, múltiplo de mesmo sinal, certo? sim. E aí, esse, no caso, é o maior desses que tem. É o maior? Como assim? É, tipo, Ah, não, 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 não. É que quando você faz o gradiente, você está encontrando um vetor que te dá a direção e o sentido de maior crescimento, entendeu? sim, O gradiente é isso. É o vetor que te dá a direção e sentido de maior crescimento. Então, certo. quando você encontrou o 4 e o menos 3, você encontrou isso. O problema é que não tem 4 e menos 3 aqui. Então, você vai ter que pegar um múltiplo dele. Não precisa ser exatamente o vetor unitário, ok? Ah, Pode ser qualquer entendi. múltiplo dele. O vetor unitário te dá isso sem maiores problemas, né? Mas porque ele ignora o módulo. Né? Mas aqui não dane-se o módulo. Em nenhum momento ele falou que ele quer o unitário ou que ele quer com um determinado módulo, entendeu? Poderia ter pedido, mas não pediu. Ele pediu só a direção e o sentido. Então, qualquer vetor com múltiplo do que tu encontrou, vale. Ok? A minha única dúvida seria, tipo, por incrível que pareça, nesse jogo de sinais que eu tenho com o gradiente, porque a minha derivada, a parte y, é menos 3y ao quadrado. E aí, menos 3y ao quadrado, só que o y sendo o menos um ao quadrado fica mais um, e depois ele volta a virar menos 3 por causa do menos 3 que está fora, certo? Cara, mas tu tá com problema nos sinais aqui, mas me parece que tu já encontrou a coisa com os sinais certos. Eu Então, pego e só multiplico por 2 e pronto. então, eu fiquei na dúvida mesmo, porque tem a resposta 4 e 3. Aí eu, por um segundo, eu pensei assim, será que eu errei e era 4 e 3 positivo? Eu não achei. Não, isso aí eu acho que foi pra trollar mesmo. Ah, entendi. Então, não tem muito segredo. Beleza? Beleza. A equação da reta. Tá, e aí? Outro problema? Teve mais Deixa eu problemas? ver aqui. Essa 7 eu cheguei a fazer, é porque ele tem muito, né? Esse professor já vi que ele gosta bastante de deixar as coisas de forma crua. Aí ele fala que a equação da reta tangente, né? Ok, eu sei que a equação da reta tangente é aquilo que a gente conversou, que é o z menos z0, igual a derivada vezes x0 menos y0, né? A derivada de cada um. E aí eu já cheguei nessa resposta, né? Que esse 4 menos 3, que você pode ver que tem duas opções. E aí seria a resposta A ser a mais próxima, só que eu não entendi por que ele pôs igual a zero e não igual a Z0 ou Z menos Z0, entendeu? Tá. Provavelmente. Bem, de fato tá faltando o Z aqui, me parece. Porque Ou seria a ele letra A, escreveu a né? equação da reta de outro jeito aqui. Não sei. Tangente, a curva de nível de F no ponto. Bem, o que que acontece no ponto 1 menos 1? 1 menos 1. O Z é quanto? Fica Mas 2 não, menos. tinha que ter o Z aqui. O problema é que é uma reta, né? É uma reta tangente, não é um plano tangente, né? Aquele que aparece o Z é o plano tangente, né? Aqui nós temos uma reta tangente. Aí é É diferente. diferente. É. Só que, pô, tá escrito de um jeito esquisitão aqui a equação da reta. Pô, toda vez tem uma coisa nova. Eu tô cansando disso. Eu queria só dar aula de uma coisa assim que fosse sempre o mesmo.
eu pudesse dar aula com o meu cérebro desligado, daí depois de 15 anos estudando reta, me aparece uma equação que eu nunca vi na vida. Tá louco, velho. Isso aqui não é de Deus, não. Eu Que isso? entendo plenamente o que você está falando. Eu passei minha vida só, tipo, eu sabia um método, eu só aplicava ele em todas as questões de fim, mas em Portugal não funciona. É. Bem, essa equação, do jeito que ela foi exposta aqui, me parece a equação simétrica da reta. Ah, me parece só. Mas é que produto escalar, né? Isso aqui me parece produto escalar também. Então, a soma desses caras é zero. É que quando a gente escreve retas no plano cartesiano, no R3, melhor dizendo, quando a gente escreve retas no R3, nós normalmente escrevemos com duas equações distintas. Então, tá esquisito isso aqui. É Que era para porque ter duas equações, mas o produto escalar dá uma equação só. eu até tentei achar o Z0, mas eu não tenho o Z. Não Não, adianta. não vai ter Z. A princípio não vai ter Z. Vai ser num Z específico, aí que então você não põe. Porque, bem, não sei, também poderia ter um Z. Porque uma reta pode ter coordenada x, y, z. Ah, muito bem, deixa eu pensar um pouco aqui, cara. Ah, a gente pode usar o gradiente, né, como um vetor normal à reta. Acho que é isso que ele está escrevendo aqui. Ok? Deixa eu pegar esse negócio aqui. Caiu a net aí, velho? Não. Tá, Estranho. tá me ouvindo? Tá me ouvindo normal? Brasil, cara, Brasil. Voltou? Cara, esse país aqui que os caras elegem alguém para pôr um posto em rico e o cara taxa até a mãe. E quando eles querem arrumar um poste, eles não sabem fazer uma ligação em paralelo, tem que desligar o bairro inteiro. Cair a internet é o de menos. Anyway, agora eu acho que eu já sei como resolve, pelo menos isso. O que a gente tem que fazer aqui é entender que o vetor gradiente, ele é normal. Bem, dá para escrever a reta tangente usando o vetor gradiente. É isso, basicamente. Você pode dizer que é isso aqui, ó. Vetor gradiente, produto escalar, x menos x zero. Isso é um formato aí que a gente não usa muito, né? Mas o professor é criativo. Então, tu tem que pegar o gradiente, que tu disse para mim que já fez, que é o 4 menos 3, pela minha memória, Sim, produto escalar, com o pontinho que nós estamos utilizando ali, que é 1 e menos 1, né? sim, Vai trocar o sinal, certo? sim. Então, eu acho que a resposta é A, né? Só isso. Sim, então, eu tinha chegado nessa mesma resposta por dedução, né? Que eu falei, pô, isso é o mais próximo que eu sei daquela que a gente sabia. Mas aí eu fiquei na dúvida, isso mesmo, se não era um novo tipo, ou se era, né, um novo jeito. A princípio, é só isso mesmo. Então, é só lembrar que, quando você está fazendo uma reta, você não precisa das três coordenadas, ok? Uma reta, não é um plano, né? O plano, ele precisa ali do x, y e z, certo? Entendi. Então é exatamente isso que diferencia, né? Porque uma equação tem um plano 3D, seria exatamente o ponto. Exato, não precisa, né? A gente até consegue escrever num 3D, mas não precisa. Entendi. Porque é uma equação de reta, né? Não um plano tangente. Exatamente. Então vamos para a próxima aqui, meu querido. Qual que tu quer ver? É a 9. A 9? Beleza. Sabendo que o limite, blá blá blá, quando x blá 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 é 1 ao longo das. Ó, a gente já fez isso também, né? E, né? Agora tem que pegar a função, fazer o limite.
No caso, trocar o y por menos 3x, né, ele diz que sabe aqui, né? Sabendo que o limite vai dar 1, e que o limite de 0, o limite em 0, 0 é 1, ele está afirmando isso também aqui. Sim, aí Mesmo ela. explicitamente, ele só está afirmando, né? Ele não está dizendo para a gente fazer conta nenhuma. Ele quer que a gente conclua alguma coisa com essa afirmação, certo? Sim, Vamos ver o que ele diz aqui. O limite de f na origem é 1 caso exista. Peraí. E que f de 0, 0... Ó, lembra que eu te falei na aula passada, ou retrasada, que fazer o limite em 2 dimensões é muito difícil? sim. Pois é. Tá aí a prova. Apesar de ele ter dito que por este caminho deu 0, ou melhor, deu 1, e que a função definida no ponto é 1, a gente não pode afirmar que o limite é 1. Ainda Era não dá pra afirmar. exatamente isso a minha dúvida, porque foi a minha conclusão mais lógica. Não pode. Na aula passada, você fez, né? E eu também fiz, por vários caminhos diferentes, a mesma função, lembra? Sim. Eu falei assim, ó, provar isso aqui é muito ruim, mas vamos só aceitar por enquanto, então. Porque, de fato, provar é muito ruim, muito difícil. Então, o que eu vou falar pra você, né, meu velho? Não se preocupe em provar isso aí, não, hein? Você, quando parecer, né, só faz daquele jeito que a gente fez. Agora vamos focar nesse problema aqui. Ele está te dizendo que por esse caminho dá 1, mas isso não significa que o limite é 1. Tu teria que fazer toda uma prova pela definição, para afirmar que é 1. Então, vamos ler agora com isso em mente, né? Uhum. Essas afirmações. O limite de f na origem é 1 caso exista. Bem, caso exista, vai ser 1, porque deu 1 aqui, né, quando ele aplicou esse limite. Então, vamos dizer assim, quando você testa um caminho, se o limite existe, em todos os caminhos vai dar a mesma resposta. Então, a gente testou um caminho e deu 1. Então, se o limite existir, em todos os caminhos vai dar 1. Entendeu? Uhum. Essa é a lógica. Então, essa afirmação é verdadeira. Foi exato. Eu iria de A. Só que eu pensei que eu. Falei, será que eu tenho conhecimento teórico suficiente para entender isso? Que a pergunta já é complexa. Não, mas é isso mesmo. É isso mesmo, né? Ótimo. Isso. Então, vamos para a próxima aqui. O A gráfico de próxima. f não se aproxima do ponto 001. Bem, se Não tem como aproxima, né? saber, tem? Bem, bem, não tem como saber se o gráfico não se aproxima. Bem, isso é falso, né? Tem sim, porque a gente viu aqui que Bem, Ah, foi esse um não, não, aí, não, 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 quer não, dizer, não é a não. continuidade, falei besteira. Ele está falando do gráfico, né? O que indica que ele se aproxima é esse cara aqui, né? Pelo menos por um dos caminhos se aproxima. Não sei se por todos, mas por esse caminho aqui das retas menos 3x, ele está se aproximando. Então, Entendi. f é contínua em 0, 0. Isso tu não pode afirmar, tá? Uhum. Porque tu não. As informações que tá aqui, tu não tem certeza se o limite existe. Ok? Para ser contínua, o limite tem que existir. Não adianta só ela ser definida e um caminho ir. O limite tem que existir. Ok? Então, como você não sabe se o limite existe ou não, você não pode afirmar, tá? Uhum. E, finalmente, f é descontínua, também não dá para afirmar. Se não dá para afirmar que ela é contínua, não dá para afirmar que é descontínua, beleza? Entendi. Ok? Tranquilo. Uhum. Yes. Era isso mesmo que eu imaginava. Muito bem. E aí, que mais? A 10, a 11 e a 12, eu fiquei com dúvida, que elas são mais teóricas, pelo que eu vi. Tá. Vamos ver aqui. Dada a função blá blá blá, os pontos F têm maior crescimento na vertical do que na horizontal são. Hum, vamos ver aqui.
pontos nos quais f tem maior crescimento na vertical do que na horizontal são... Bem, aqui eu acho que provavelmente a gente vai ter que fazer derivadas parciais de novo, né? Eu cheguei a fazer dar menos y e menos x, né? Sim. Deixa eu jogar aqui. Uma derivada parcial em x é menos y, e a derivada parcial em y é menos x. E a gente vai querer aqui que o maior crescimento seja na vertical do que na horizontal. Então, a gente quer, em outras palavras, que a derivada em y, o módulo dela, na prática, seja maior que em x, ok? Certo. Porque ele não está dizendo aqui sobre qualquer coisa em específico, aqui, positivo ou negativo, que é um maior módulo aqui, pelo que eu entendi. Então, na prática, tu vai querer que menos x seja maior que menos y, e x seja maior que y. É isso. É porque é o que vai rolar aí. Eu acho. Mas, Alguma coisa assim. mas não troca o sinal, não? No sentido da desigualdade, tu quer dizer? É. Aqui, talvez eu tenha que tirar o módulo daqui já. Quando as coisas elas saem positivas do módulo, entendeu? Uhum. Então, acho que a questão é essa. Então, o x tem que ser maior que o y. Eu acho que é isso. Tá. Essa primeira ali me parece interessante, mas não é exatamente o que a gente quer, né? Então, eu também falei, pô, parece a, só que não sei. É. Os pontos de F têm maior crescimento. E o negócio é que se for zero em qualquer um, também vai dar tudo zero, né? Sim. Que coisa. E agora, velho? Acho que era isso aqui, mas não tá dando, né? O módulo de x menos o módulo de x. Será que tem alguma forma de inverter esse negócio aqui que eu não tô vendo? Se eu não estivesse trabalhando com módulo, né? A hora que eu troco, fica igual, né? Aí seria ressaltar. Então, foi essa a resposta que eu cheguei, só que as outras para mim não faz sentido, entende? As outras simplesmente não. Porque eu acho que o negativo seria um decrescimento aqui. Muito bem, então acho que a resposta é A mesmo, né? Eu fui de A. Muito bem. Então é A mesmo. Não sei por que eu pus o módulo aí. A 11 você não conseguiu fazer também. A 11 Função com e a derivadas parciais de primeira ordem, podemos corretamente afirmar que o gradiente de g no ponto em causa tem pelo menos uma coordenada igual a zero. Bem, o que tu fez nessa? nada. Nada? Nada, eu só pensei que poderia ser a letra A, porque na hora que multiplicar dá zero, mas não tenho certeza. Uma função com derivadas parciais de primeira ordem com del g, aquela mesma função de lá. Não, não é mesmo.
Ah, então, negócio parciais de primeira ordem com aquilo ali. Podemos afirmar que o vetor gradiente de G no ponto causa E tem eu, pelo menos ah, um. e eu acho que todas essas três questões elas são independentes, porque elas têm esse traço, sabe? Então elas não puxam a função da anterior. Me parece que a primeira afirmação é verdadeira. Também achei. Porque, né, Y tem essa coordenada igual a zero, né? E na hora que fizer aquela multiplicação com a derivada de g em y, vai dar zero. O vetor gradiente. E G é derivável em 3 e 2. Bem, o enunciado falou que a função tem derivadas de primeira ordem, né? Então, provavelmente ela é derivável em 3 e 2. Apesar de não ter dito aqui a derivada em x, ele falou que existe, né, a derivada. Então, acho que a Uhum. B também é verdadeira. O g é derivável em 3 e 2, certo? Também faz sentido. É, mas é só em y, né? Teria que ser em x também. Ah, sim, sim. Vamos ver a C. V é contínua em 3 e 2. E o fato dela ter derivadas, né, sugere que ela seja contínua nesse ponto também. Porque existir a derivada parcial normalmente implica na continuidade da função. Uhum. Eu não posso afirmar isso com certeza. Da mesma forma que eu não posso afirmar com toda certeza a B também. Deixa eu ver a D agora. O vetor gradiente de G não se anula em 3, 2. Isso também não dá para afirmar, porque a gente só sabe a derivada em Y, não sabe em X. Certo? O exclusão, Não sei então, se ela seria anula ou não. A mesmo, né? Então não dá para afirmar com toda certeza do mundo essas três aqui, mas a primeira dá. Pelo menos uma coordenada é zero. Ok? Ok. A 12 você também teve problemas? É, mesma coisa, tipo, meio teórica, sabe? Entendi. Plano tangente ao gráfico de H no ponto horizontal C e só C. Horizontal. Plano horizontal. O que seria um plano horizontal? Mas eu acho que tem a ver com as derivadas serem zero, né? No Y, né? Em X também. Porque a gente está X, falando de um plano, né? Ele existe no XYZ, certo? sim. Então, ser horizontal seria ser tipo um plano paralelo ao plano Z igual a zero, entendeu? Uhum. Então, perceba o que eu acabei de falar, Z igual a zero. Não tem X e não tem Y. Por quê? Porque os termos que aparecem o X e o Y, as suas derivadas na frente são zero. Entendeu? Sim. Ó, vamos lá. Qual que é a equação aqui, né? Você mesmo falou ela agora há pouco. Derivada em X, do X menos X0, mais a derivada em Y, do Y menos Y0. A gente quer um plano horizontal. Então, a gente quer um plano tipo o plano XY, porque ele é horizontal, certo? Esse Uhum. plano aqui embaixo é o plano XY, certo? Certo. E o plano XY tem uma equação, a equação dele é Z igual a zero, beleza? Uhum. Então, só é possível que isso aqui seja um plano horizontal se essas duas derivadas forem zero. Aí tu vai ter um plano C igual a Z zero. Então, qualquer plano aqui, múltiplo, né, paralelo, vale também. Esse aqui também, ó. É um plano horizontal, certo? Certo. Porque a derivada no x e no y é zero. Você só vai ter, no caso, um vetor em Z, indicando ali a perpendicularidade. Beleza? Beleza. Beleza. Então, é isso aí. Muito bem. Entendeu bem? Sim. Então, a E aí, resposta é A, né? é isso que eu ia falar. A resposta é A de novo, né? Porque aí, no caso, tem que ser as Tá tudo lá, derivadas essa lista iguais aí a acho que zero. foi uma trollada do teu professor. Pô, tudo A, né? Tudo lá, foi sacanagem.
Uma próxima. Deixa eu ver se eu tenho alguma outra dúvida. Deixa eu ver aqui. Nessa daí, eu ia te perguntar, eu cheguei a fazer uma coisa na letra A, né, que falou encontra que pertence à mesma curva de nível no ponto 1, 0. Só que 1.10 dá uma curva de nível 0, né, porque tá tudo em função de y, se eu não estou errado. Aham. E aí o único ponto seria o 0, 0, porque quando eu tentei resolver de outra maneira, sabe, só igualar num, né, botando 3, xy ao quadrado igual a menos 3y ao quadrado, deu x ao quadrado igual a menos 3, então não faz parte dos reais. É, eu não tenho muitos problemas aqui, me parece que fez tudo certo, né? É aquilo que eu já te ensinei, né? Você vai jogar 1 pro x, 0 pro y, vai obter um valor de f, que vai ser 0, né? No caso Sim, aqui. Aí você vai isolar o y, por exemplo, você vai chegar naquela situação que a gente chegou na outra aula de novo, né? Você vai ter que deixar algum em evidência ali. No caso, assim de cabeça, vai ficar y ao quadrado, que multiplica x quadrado mais 3 igual a 0. É isso que vai aparecer. Daí você vai identificar que é para alguns resultados só que isso acontece. Tipo, vai ter que dizer lá, na outra aula era no eixo X, lembra? sim, A sim. gente tinha concluído. Lembra disso? Lembro. Aqui, a hora que a gente faz isso, a gente vai ficar com 0 igual a y ao quadrado, x ao quadrado mais 3. Então, isso é verdade, e só é verdade em todos os lugares onde o y for 0. Ou seja, de novo no eixo y, tá vendo? No eixo x, desculpa. Ok? Ok. Tu tinha concluído isso? Eu concluí que era no ponto 0, 0, mas no caso era um ponto x, 0, seria isso? Seria. Muito Então bem, era muito bem. x e 0. Porque na realidade o x, enfim, seria x e 0. E aí como que eu esboço isso graficamente? Tu vai ter que esboçar o eixo x. Só? E parece que só. Tem muito mais o que fazer além disso. Ok. A letra B eu consegui fazer, eu acho, né? Que eu acertei. Deixa eu ver aqui. Ele fala assim, mostra que ao longo das retas, né, da forma, o gráfico de f se aproxima do ponto 1, 0, 0, 0. Então, no caso, falando num ponto que a curva de nível é 0, né, que seria o ponto anterior também, e que o z é 0. E aí, basicamente, eu só substituí esse mx, né, só que mesmo depois que você desenvolve, como tudo fica em função de m, né, e aí vai ficar, o x é 1, e aí vai ficar 1 menos 0 vezes um monte de coisa, e no outro também vai ficar 1 menos 0 vezes um monte de coisa, dá tudo zero. Aí isso já prova, né? Pelo fato do próprio z ser igual a zero no anterior, isso já mostra que por isso que eles se aproximam do mesmo ponto, certo? Bom, bom demais. Bom demais. É isso Vou mesmo? falar o que pra você? Isso mesmo, pô. Falar mais o quê? Não tem Tá muito o bom que falar. demais nisso, cara. Que é isso? Quando que é a sua prova? É sexta-feira. Aí, ó. Tá bom demais, velho. Fazendo tudo. Ou Vai não com quero confiança que vai dar certo. tirar um 16. Precisa de 16? Pô, daí é treta, hein? Não, não, eu quero. É a primeira prova ainda. Essa vale 10%, eu vou ter outra que vai valer 10 e vou ter uma final que vai valer 80. Só que essa lá é só em janeiro. Que é isso. Ah, Um dos melhores físicos que eu conheci na vida é Mineirinho também. Então ele é bom de conta, você também é bom. amém. Vai dar tudo certo, que é isso. E aí, o que mais nós temos? Essa letra C, eu fiquei na dúvida, né? Ele fala, diga em que pontos a direção do maior crescimento é igual à direção de maior crescimento a partir do ponto 1, 0. A grande questão é que eu fiz a derivada, né? Fiz o vetor gradiente, a derivada parcial dos dois lados,
Só que como tudo depende de y, quando você substitui o 1 e o 0, vira tudo zero. Aí eu não sei se não existe ou se é no ponto zero. Calma aí. Falou direção de maior crescimento, falou de gradiente. Uhum. Ok? Beleza. A partir do ponto 1, 0. Então, eu acho que é só fazer o gradiente e aplicar o ponto 1, 0, não é? Foi, eu fiz isso. Aí, no caso, o gradiente dá 2xy ao quadrado, né? No primeiro, a parcial. E o Isso, segundo dá 2yx ao quadrado mais 6y. isso. Só que na hora que você substitui no ponto 1, 0, como tudo tem y, tudo vira zero. Vira zero e Daí vai zero. acontecer aquela situação de não ter, né? Então não Um existe. sentido. Princípio é isso, né? Porque aí depois vai dar 0,0 sobre zero, que não tem, né? A pergunta é estranha. Diga em que pontos a direção de maior crescimento de f é igual à direção de maior crescimento a partir do ponto 1, 0. Em que pontos isso acontece? Ou seja, em que pontos vai dar zero também? Essa é a pergunta. Exato! É isso que eu não tô entendendo, porque só vai ficar dando 0 e 0 e 0. Não tem como dar outra coisa. Mas eu acho. Aí que tá, esse é o ponto. Esse é o ponto. A gente já sabe que vai dar zero, certo? Muito bem. Certo. Então, a gente quer descobrir os pontos onde o gradiente dá zero. Entendeu? Então, pelo que tu me falou, o gradiente vai ficar 2x y ao quadrado, tu quer que isso dê zero, e tu Uhum. quer que 2x ao quadrado y mais 6y, que é o outro, né? Uhum. Dê zero também. Então, tu tem esse sistema de duas equações, duas incógnitas, né? Então, dessa primeira aqui, se o x for zero ou o y zero, já dá zero. Beleza. Então, são essas as condições para que a primeira dê zero. Agora, a gente pode usar essas condições na segunda, para ver o que vai acontecer. Agora, a gente vai pegar essas condições aqui e jogar aqui, beleza? Beleza. Então, por exemplo, se x igual a zero, por exemplo. Aí não vai dar. Calma, a gente vai ter 6y igual a zero, o que vai obrigatoriamente ter que ser y igual a zero. Okay? Certo. Então, se nós pegarmos ali para zerar o cara de cima, que x seja zero, o y tem que ser zero também, senão não zera. Uhum. Ok? É isso. E se o y for zero, a segunda já é satisfeita, né? Automaticamente, porque vai zerar tudo ali. Dá zero igual a zero, perfeito. É o que a gente quer. Então, os pontos onde essa função aqui tem maior crescimento, ou melhor, tem maior crescimento e é igual à direção do maior crescimento no ponto 1, 0, que é o que o problema pede, são os pontos onde o x é zero ou o y zero. X0, ou melhor, y é x0 com y é. O y tem que ser zero sempre, né, na prática. Sim. O que importa é que o y seja zero na prática, né? Porque se o x for zero e o y for qualquer, não rola. O y tem que ser zero. Então a questão está aqui. É isso que tu precisa, só isso. Os pontos onde o y é zero. Só isso. Ok. Beleza? Entendi. É que quando é mesmo um negócio teórico, na hora que dá o zero, eu fico tão. Existe ou é. Exatamente, exatamente. Muito bem, cara. Viu? Ó, então é aquela coisa teórica lá que só vai rolar no EX, né? O EX. Exato, de novo. Rapaz do céu. Tá muito teórico isso. O problema é que a gente faz essas contas e não tem aquela segurança, né? De chegar num resultadinho. Exato. Chego lá, falo, vou entregar um negócio escrito zero, vou tirar zero. É o que eu penso. Mas como diz um filósofo que eu gosto muito, a segurança é o objetivo dos velhos e dos doentes, porra. Então, não busque segurança, busque a força. Busque enrolar seu professor. A força na matemática é você saber argumentar, tá ligado? Você vai dizer assim, você vai fazer essa conta, que ela é meio torta, né? Essa conta é meio torta. Eu fiz aqui, mas não tá bonito. Aí você vai chegar e vai escrever assim, ó. Olha só, se liga. Tal qual observado na obtenção do gradiente, notamos a necessidade de estarmos no eixo X para logo y igual a zero,
para para o gradiente ser satisfeito. Sendo assim, a direção de maior crescimento também se dá nessa região importante da função. Pronto. Isso aqui é força na matemática. Escreve uma parada dessa, o professor vai perceber que tu entendeu a matéria, sacou? Não escrevi Sim. nada aqui se tu parar pra pensar. Exato. Eu dei um monte de enrolada, mas, pô, quando tu pega um artigo para ler, tem só conta? Ou tu pega um livro para ler, tem só conta? Não tem só conta. Tem que ter texto também, entendeu? Esses textos que mostram que tu sabe, ou que pelo menos tu finge que sabe. Entendeu? Exato. Pois é, velho. Uma vez eu fiz um concurso público, eu era o mais podre lá. Eu não tinha nem doutorado na época. E eu fui um dos poucos que passou. De 100, fui um dos 10 que passou nesse concurso. Por quê? Porque eu, para cada questão, usava 2 páginas. Entendeu? Porque eu ficava explicando cada passo, como se fosse um artigo mesmo. Minha conta não Sim, estava tão boa quanto os caras que já eram doutor, pós-doutor. Mas eu explicava, enrolava melhor que eles, vamos dizer assim. Entendeu? sim, Então sim. faz isso aí nas questões descritivas que vai dar boa, tenho certeza. Beleza? Beleza. Ficou de bola, meu velho. Acho que por hoje é isso, foi top. Foi. E daí, se tu quiser mais uma aulinha amanhã, você me fala e a gente organiza. Se bem que amanhã meu dia já tá cheiaço, mas a gente pode Eu ia tentar. te Isso é perguntar feriado, isso. né? Isso que é Hã? feriado, alegria. Eu vou te mandar meus horários, tu vê o que fica melhor pra você lá. Meus horários já mudaram um pouco. Bom, Uhum. então tá bom. A gente se fala, meu querido. Abraço. Valeu. Um abraço, hein? E